Olá, bem-vindos ao Bilinguismo para Todos. Eu sou o professor Renato e hoje estarei entrevistando a professora Gabriele Luiz, que tem muita experiência com a educação de crianças e adolescentes. Gabi, bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. Você poderia falar um pouco sobre a sua experiência profissional, por favor, com crianças e adolescentes? Claro. Bom, como o Renato falou, meu nome é Gabriele, eu dou aula de inglês há 17 anos, sendo desses últimos 10 anos apenas para ensino bilíngue, escola regular, com crianças entre 1 e 10 aninhos. Sou especialista em ensino bilíngue pela Unifacex e trabalho também com alunos particulares, tanto adolescentes quanto adultos, mas no momento meu foco tem sido criança. Muito bem, Gabi. Hoje eu farei algumas perguntas para você relacionadas às pesquisas mais recentes em relação ao bilinguismo, que envolve, né, o cérebro da criança e como a criança desenvolve as duas línguas, no caso o português e inglês. Então eu gostaria de saber se, através das perguntas, se uma segunda língua ela confunde a criança ou não, ou se ela realmente consegue aprender direitinho as duas línguas ao mesmo tempo, tá? Tá. Está pronta para as perguntas? Yes. Yes, I am. Let's do it. Então, quando você está dando aula, Gabi, para crianças pequenas, como você lida quando elas começam a misturar o português com o inglês? Bom, depende muito da idade, né? Assim, pelo menos os pequenininhos, é muito natural que esse seja o início, na verdade, ali dessa aquisição do idioma, dessa familiarização com o idioma. Então, quando eles são muito pequenininhos, eu faço apenas o switch. Primeiro que para que o aluno fale comigo, ele precisa falar em inglês, independente da idade. Mas, obviamente, uma criança de 2 anos, ela vai estar ali limitada a palavras soltas, frases curtas, né? Conforme a gente vai desenvolvendo durante o ano. Então, eu não corto o aluno quando ele vem me contar sobre o que ele fez no final de semana, porque ele não consegue fazer tudo em inglês. Mas aí ele começa a misturar. Então, no início do ano, quando eles vêm totalmente em português, eu vou fazendo o switch. Então, as palavras que a gente já trabalhou em sala de aula, quando ele vai falando em português, eu vou falando em inglês. Oh, really? The black t-shirt? Porque eu comprei uma camisa preta. Oh, it was black. Really? Uhum. E aí, posteriormente, eu puxo de novo. What color was the t-shirt? E aí, normalmente, eles trazem esse black. Assim, eles já vão produzindo dessa forma. Mas esse switch que eu faço no início é dessa forma, bem natural, sem dizer assim, tá errado, ou in English, please. No início eu vou fazendo, e aí conforme eles vão amadurecendo, aí eu vou dizendo, can you say that in English? Uhum. É normal que eles utilizem alguma palavra em português enquanto eles estejam tentando se expressar em inglês, ou o contrário, que eles estejam falando em português e que eles coloquem uma palavra em inglês no meio, misturando os repertórios? Acontece das duas formas, assim. Eu tenho, esse ano especificamente, uma turma onde eu entrei recentemente, eles estavam fazendo um lanche coletivo. Final de ano, certo? A gente tá falando. Então, desde o início. E é o segundo ano deles no bilíngue. E eles estavam fazendo um lanche coletivo e falando para a professora do regular, tia, quero bolo, quero biscoito. E aí, quando eu entrei na sala, foi muito engraçado, porque eu não perguntei, não falei absolutamente nada. Eu mandei aquele good morning. E aí, eles viraram, teacher, cake, bread, how do you say pão de queijo? Então, assim, é muito natural que isso aconteça, principalmente quando eles são novinhos. Mas com os mais velhos, isso também acontece. Às vezes, a criança tem aquele nível alto de fluência do idioma, mas ela tá num processo ali, tá num nível de aceleração do pensamento tão rápido, o pensamento tão rápido, que ela não percebe, que ela vai e joga alguma coisa ali em português. Então, isso acontece também. Você lembra de algum momento específico em que deixar eles misturarem as línguas ajudou de verdade na comunicação, na aprendizagem? Algumas coisas, lembrar um caso específico, eu não sei se eu vou conseguir lembrar agora, mas eu acho que para a construção de moral é muito importante permitir que o aluno faça isso, sempre corrigindo, né? De uma forma lúdica e ali, sem ele ver que você está corrigindo, mas para que ele perceba que o que ele está falando é interessante, mesmo que não seja no idioma target, né, que seja o inglês, mas que a partir do que ele fala em português, eu vou trazer o inglês para ele. Então, em termos de compreensão,
não consigo lembrar de nenhum caso específico onde, tipo, o aluno não estava entendendo e eu precisei usar o português. Mas eu vejo benefícios no sentido do aluno ver que, ela tá me escutando, ela tá entendendo o que eu tô falando e, enfim, eu acho que constrói moral, assim, também. Uhum. Como você ajuda os alunos a lidar com a interferência do português quando eles estão tentando falar só em inglês? Que aí são esses casos das crianças com, né, assim, às vezes eles estão com a ideia mais rápida do que a oralidade deles permite. Uhum. E aí, normalmente, se eu percebo que é alguma coisa, e normalmente a gente sabe que é alguma coisa que o aluno já sabe produzir no inglês, então eu falo, you know that in English. E aí eu dou um tempo para ele. Não forço a barra, mas eu digo, try to think, né? Peço para ele tentar lembrar aquele vocabulário. Normalmente isso funciona. Com alguns alunos, realmente, eles ficam, teacher, I don't know. Ficam naquela resistência. E aí eu faço o switch. Mas tem também algumas coisas, alguns gestos que a gente usa para indicar algumas coisas do tipo a posição do adjetivo, né? Aquela coisa, então, quando é pergunta... Linguagem corporal, body language. Body language, porque aí ele tem muito... You can give me some water. Né? Aí, obviamente, isso leva um tempo para ele lembrar que... ok, can you give me some water? Você costuma planejar alguma atividade específica para treinar esse controle cognitivo? Tipo, ajudar a trocar de uma língua para outra ou se segurar em uma delas? Esses gestos, assim, Sim. meio que para evitar o uso do português da minha parte, né? E eu tenho alguns classroom management nesse aspecto, alguns classroom management... atividades de classroom management, onde os próprios alunos cobram entre si. Sim. Né? Então, assim, eu já desenvolvi um projeto parecido com Hogwarts, onde tinha as casas e cada vez que você falava português, a sua casa perdia ponto. Mas isso dá muito trabalho. Então, na realidade do dia a dia de sala de aula, coisas que eu faço é do tipo, eles ficam indignados quando eles escutam um colega falando português. Quando eles realmente compram essa ideia de que, tipo, Teacher Gabby só fala inglês. Gente, vocês só podem falar inglês. Quando eles compram isso, e aí eles escutam alguém falando português, eles mesmos ficam indignados. Então, normalmente, eles vêm, Teacher, Renato tá falando português. Enredam. Eles enredam. Aí, pra cortar isso, eu digo, mas aí você tem que ajudar. Porque se você me fala que seu colega tá falando português, todo mundo vai perder de alguma forma. Claro. Então, assim, na verdade, tá fugindo a palavra. Técnicas, não é bem técnica que eu quero dizer, mas enfim. Mas nesse sentido, deles motivarem uns aos outros, sem precisar que eu esteja cobrando. Né? Exatamente. Bom, numa escola bilíngue como a sua, quão importante é para a criança pequena ouvir bastante inglês todos os dias? Very. É muito importante, é essencial. Então, tanto é que a gente já começa a partir do berçário, que é o nível 1, eles com 1 aninho de idade, ouvindo, né? Porque a criança com 1 aninho de idade, muitas vezes, ela ainda realmente... O que é que elas terminam falando, né? Hello, Sunny. Elas falam ali aquelas palavrinhas. Palavras soltas, Palavras soltas. Mas a familiarização do idioma pelo ouvir, né? Começa pelo ouvir. Então, a gente tem muito storytelling, a gente faz muita contação de história, faz muita música. O programa que a gente usa tem muita música autoral. A gente usa muitos recursos do YouTube, Super Simple Songs. É muito musical, assim, essa primeira fase. Lúdica, né? Uma fase lúdica. Lúdica, ela vai até os mais velhos. O ludicismo, ele tá presente sempre. Sim. Mas essa parte musicada, assim, é muito interessante para o início, porque justamente é através do listening, né? Assim, que eles vão se familiarizando com o idioma e passam a produzir oralmente. Sim. O que você e a escola fazem na prática para garantir que eles tenham um contato rico e constante com o inglês? Pronto. O programa que a gente usa lá na escola, né? Como eu falei, tem muitas músicas. Então, assim, todo dia a rotina, ela tem música de hello, ela tem música de weather, ela tem música... Tudo meu eu faço um chant, eu faço uma coisinha, vai ter a chamada, tem um momento ali da chamada que é musical, mas assim, muitos objetos concretos. Então, quando a gente vai apresentar um vocabulário, a gente traz para a criança ver. Ball, bike.
Let's talk about Doll. fruit. Uhum. Look, guys, eu faço muito o guess what I've got, né? De dizer, Adivinha it's o a que tem, fruit. Exatamente, adivinha o que é. Aí eu vou dando as características. É uma fruta, é vermelha por fora, branca por dentro. Aí eles vão chutando o que é. até Mas enfim, encontrar. em termos do que a escola oferece, realmente é os objetos concretos e visuais, porque a gente tem flashcard também, Uhum. as músicas, né? Então, assim, são muitos Recursos. exatamente, são muitos recursos para a criança desenvolver de forma natural. E que dicas simples você daria para os pais que querem ajudar em casa, principalmente com pronúncia e consciência dos sons em inglês? Algumas. Vamos lá. Primeiro, não forçar a barra. É muito comum que os pais queiram falar inglês com a criança e a criança tenha resistência. Eu já tive aluna que disse pra mãe que não ia falar inglês com ela porque ela não tinha a blusa rosa, que é a cor da farda do bilíngue. Ela dizia que só quem falava inglês era quem tava com a blusa rosa. Isso aí, na verdade, é uma fuga. A criança ela não tem necessidade de falar com os pais em inglês. Ela sabe que você fala português, então uma criança ou outra vai gostar que o pai escute, né? Que ela tá indo super bem no inglês. Mas eles novinhos, assim, muito pequenininhos, normalmente o que eu escuto é teacher em casa chegou cantando a música do bilíngue, do nada. As músicas chamam muita atenção. Sim. Então, normalmente o que eu digo aos pais motivem nesse sentido. Vejam que a criança aceita. Ah, ela aceita assistir desenho tal, Bluey. Ela aceita assistir em inglês. Bota em inglês. Oferta o inglês. E vê, analisa se a criança tá tendo algum tipo de resistência. Brincadeiras do tipo, adivinha o que eu tenho? Ou I spy with my little eye. Eu tô olhando para um objeto. Ele é grande, retangular. De novo, gente, depende tudo da idade. É retangular. Você usa esse objeto para assistir desenho. O que é que eu tô dizendo? O que é que eu tô vendo? Sempre um pouco de adivinhação. Isso. Jogos de adivinhação. São games, assim, qualquer tipo de jogo onde você consiga usar o inglês sem forçar a barra, sem perguntar, e o que é que ele tá dizendo no filme? Sim, sem exigir da criança uma tradução. Uma tradução, né? Exatamente. Até porque no bilinguismo, ele vai desenvolver uma compreensão de contexto que ele não necessariamente vai saber o que é a tradução daquela palavra, de cada palavra que ele tá vendo ali. Sim. E por último, baseado na sua experiência profissional em trabalhar com crianças e adolescentes, como você nota a diferença da aprendizagem entre uma criança e um adolescente que estão sendo expostos ao inglês pela primeira vez? A criança, ela se joga. A criança, ela não tem medo de errar. Quando você erra, ele aceita, quando ele erra e você faz a correção, ele aceita aquela correção de boas, ele simplesmente reproduz. O adolescente não. O adolescente ele já tá com medo, porque ele tá ali numa situação social. Se sente julgado. Exatamente. E, de novo, eu tô generalizando, né? Casos e casos. Mas, normalmente, os maiores empecilhos dessa evolução natural do idioma é esse medo de errar. Isso acontece com o adolescente e com o adulto também. Né? Aquele medo de errar que já impede que eu fale, porque eu não vou falar de qualquer jeito, eu tenho que falar do jeito certo. Mas como que você sabe o jeito certo se é a primeira vez que você está estudando, né, aquilo ali? E muitos pais acreditam que expor uma criança em uma idade baixa, né, de 2 anos, pode atrapalhar na aquisição do português. O que você tem a declarar, o que você tem a dizer sobre isso, baseado na sua experiência? Já vi acontecer das duas formas. Já vi quem foi ajudado, já vi crianças que primeiro falaram em inglês e depois falaram em português, e já vi crianças também que foram orientados por psicólogos ou psicopedagogos a dar uma segurada no inglês, mas eram crianças assim, às vezes com algum laudo, alguma questão mais específica, onde ele já estava desenvolvendo o inglês e esquecendo o português. Então, na verdade, uma língua, na verdade, ajuda a outra. A gente observa isso dos pequenininhos lá da escola, né, de 1 aninho, que os pais têm esse discurso assim, nossa, mas ele ainda não fala nem português. Mas, de novo, gente, é o listening. Ele vai escutar, ele vai estar familiarizado com aquele idioma, para que quando ele tenha realmente repertório, ele precisa ter repertório para produzir. Mas uma coisa vai complementando a outra. A gente percebe vantagens que vão além do idioma. Pensamento, raciocínio lógico dos alunos, assim, que a gente, né, depois de alguns anos de escola bilíngue, você para
e compara as suas vivências enquanto professora. E eu vejo as crianças que estão no fundamental, por exemplo, minhas crianças com 7 anos de idade, no primeiro ano. Elas estão sendo alfabetizadas no idioma materno. Então, em teoria, a gente não alfabetiza no segundo idioma ainda. Só que a gente já faz o quê? Conscientização fonética, né? Fonológica. E trabalhando o som das letras. E aí, você sempre vai ter aquele aluno que já desenvolve ali junto. Até a própria alfabetização. Então, não é só, né, sobre o idioma. São vários outros aspectos que acaba sendo vantajoso. Então, eu vou aproveitar agora, né, essa pergunta final para falar um pouco da pesquisa, né, do que as pesquisas mostram em relação ao que é um período crítico, né, da neuroplasticidade da criança. Enquanto uma criança está aprendendo a língua, né, que a gente vai chamá-la de L1, o cérebro vai desenvolvendo sua estrutura neural e entre os 2 e os 7 anos, então há uma janela de oportunidade que entre 2 e os 7 anos a criança ela consegue aprender 2 línguas na mesma estrutura neural. A partir dos 7 anos, a criança ela passa a aprender uma língua desenvolvendo uma segunda estrutura neural. Então, para ela ter a capacidade nativa, é mais interessante que ela estude dos 2 aos 7 anos. Após os 7 anos, esse L2 vai ser... Aqui teremos o L1 e L2 numa mesma estrutura. A partir dos 7 anos, se cria uma nova estrutura. Separadas, o que não significa que a criança não venha a desenvolver uma fluência, porém, nunca será aproveitada essa oportunidade da janela dos 2 aos 7 anos. Professora Gabriele, muitíssimo obrigado pela sua participação, né, por esclarecimento. Obrigada pelo convite. E é isso. Então, aos pais e também aos futuros professores de inglês, né, que queiram trabalhar com o ensino infantil, temos aqui um pouco de esclarecimento sobre o ensino bilíngue para crianças e adolescentes. Professora Gabriela, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Espero ter ajudado. Tchau a todos.